Se você ainda não fez a sua primeira venda do seu infoproduto, mesmo aplicando o que você aprende, mesmo consumindo conteúdo, estudando, mesmo criando o seu produto, mas as vendas ainda não saíram, provavelmente você está errando na base. Não é falta de estratégia, mas é o básico que não está sendo muito bem feito. Eu sou a Thay Elvira e nesse vídeo eu vou falar exatamente sobre isso. Eu venho dos bastidores do mercado digital e eu quero te ajudar a fazer as suas primeiras vendas e viver de internet também. A maioria das pessoas acha que para fazer as primeiras vendas precisa de seguidores, precisa de tráfego pago ou precisa de uma ideia muito boa e mirabolante, mas não percebe que não está fazendo o básico e a pessoa está ali errando na base, achando que o problema na verdade é a falta de audiência ou porque ela não está investindo em tráfego. Então eu vou te trazer aqui os principais erros que as pessoas cometem que as impedem de fazer as primeiras vendas. O erro número 1 é a falta de clareza. Você não sabe o que você vende, para quem você vende e qual problema você resolve. Eu sinto muito, se você nem sabe isso, como é que seu cliente vai saber? Como é que ele vai ter interesse em comprar o que você está vendendo se não tem clareza do que você está ofertando? Confusão não vende, o seu cliente precisa ter muito claro o que é que você vende, para que aquilo serve, qual problema vai resolver para tomar uma decisão de compra. O segundo erro é o mais comum de todos, sério, eu posso dizer assim que 90% das pessoas cometem esse erro aqui, que é, tem um produto, cria conteúdo, posta, se posiciona ali nas redes sociais, mas não oferta, simplesmente não vende. Se você não vende, não tem como a pessoa comprar, não tem um link ali na sua bio falando que você vende, você não faz sequência de stories explicando o que você faz, para quem você faz e qual é o seu produto. Se você não tem uma oferta muito clara, muito definida, não tem como alguém comprar de você. E a maioria das pessoas, mas é muito difícil de vender online. É claro, você não está nem tentando vender. Coloca um link nessa bio antes de qualquer coisa. O terceiro erro é o excesso de informação e falta de execução. Então, você sempre está estudando um hack novo, estudando uma estratégia diferente, estudando alguma coisa nova, mas você não executa. E aí não adianta. Você só consome e não coloca em prática. Se você não colocar aquilo que você aprende em prática, do começo ao fim, dificilmente você vai ter resultado. E isso também envolve não criar uma colcha de retalhos. Então, você pega uma estratégia de fulano e aí combina com o que o outro ciclano fala e aí você vai pegando um pedaço de cada coisa e acha que vai funcionar. Não, não vai. Escolhe uma estratégia, aplica ela do começo ao fim e aí sim, depois que você já tiver testado, você viu aquilo funcionar, aí você começa a trazer um temperinho seu, a testar outras coisas, mas primeiro segue o passo a passo e não fica buscando 1 milhão de estratégias. Aprendeu? Aplica. Não vá buscar outro aprendizado antes de aplicar. O quarto erro é não validar o seu produto. Então, muitas pessoas criam um produto, colocam para vender, mas sequer se comunicaram com a audiência, sequer confirmaram que existe uma demanda para aquele produto de fato. Então, é muito importante que você tenha muita clareza de quem é o seu público-alvo e que você tenha alguma forma de se comunicar com essas pessoas, de fazer uma pesquisa e entender se o seu produto realmente vai atender a elas. Isso é o básico. Valide o seu produto. Claro, você precisa criar a ideia aí antes de validar. E aí, se for validado, ok, você continua executando, você termina de gravar ou você realmente faz uma oferta maior. Mas se não foi validado, não adianta ficar insistindo. Olha onde está o problema. Será que é na sua promessa? Será que o problema ele não é tão latente assim? As pessoas não estão dispostas a pagar para resolver esse problema? Entende onde é que está o erro, a falha ali na sua oferta e aí você faz de novo. E o quinto erro é o menos comum, porque criar conteúdo é gostosinho, né? É fácil. Então, mas ainda assim muitas pessoas têm esse medo de se expor e de vender. Não vou dizer que é a maioria, mas muitas pessoas travam nessa hora. E aí fica com vergonha, com medo de aparecer nos stories e falar sobre o que faz, falar o que vende. Então esse é um quinto erro que muitas vezes te impede de vender porque você tem vergonha e você tem medo. E aí, o que você precisa fazer para destravar as suas primeiras vendas, então? Em primeiro lugar,
clareza do problema que você resolve, para quem você resolve. Segundo lugar, uma oferta. Ter uma oferta estruturada, um link para a pessoa entrar e comprar. E terceiro lugar, execução. Fazer o que precisa ser feito. Colocar esse produto à venda, falar que ele está sendo vendido, ofertar. Você vai receber nãos, você não vai conseguir vender para as primeiras pessoas e tá tudo bem, faz parte do processo. Você está mais perto de vender fazendo esse movimento do que esperando a venda chegar até você, ok? Então, a maioria das pessoas pensa que tentou de tudo e não deu certo, mas na verdade elas nem tentaram do jeito certo. Elas simplesmente falaram ali, eu vou fazer aqui as vendas, vou criar um produto digital e vou vender, mas não fizeram o básico bem feito, feijão com arroz, para de fato conseguir fazer esse produto chegar nas pessoas e as pessoas se interessarem por ele. E se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se esse vídeo te auxiliou, te trouxe algum insight de alguma forma, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, porque toda semana eu trago conteúdo sobre isso. É isso, até a próxima!